Arro! Energias positivas para você, começando mais um Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. É hora da gente despertar a consciência aqui na rede SPTV. Toda quarta-feira, 19h, 20h, essa hora esperada para nossa audiência, para a gente poder elevar a nossa consciência e fazer escolhas que vão ser maior contribuição para a gente. Lembrando que aqui ninguém faz nada por você, a gente só joga a sementinha aí e você faz sua parte, que eu tenho certeza que tudo vai fluir na sua vida. Você veio para ser um ser humano extraordinário, meu jovem, e hoje muito feliz recebendo meu amigo Tomás, cara, que tem uma casa maravilhosa lá, o Céu da Divina Comunhão, um lugar maravilhoso. E aí, Tomás, beleza, meu jovem? Beleza, Tiagão, prazer estar aqui, gratidão aí pela oportunidade, parabéns por esse espaço aqui de fala para as medicinas de cura, salve Deus, uma honra aí. Então já vamos direto ao ponto. Ô, Tomás, como é que você conheceu a ayahuasca? Cara, já tem mais de 10 anos que eu conheci a medicina sagrada, a medicina da ayahuasca. E para mim foi um divisor de águas na minha vida, assim, muito grande. Veio num momento muito oportuno. Antes da minha primeira filha nascer, uns 20 e poucos anos, já fazia faculdade de engenharia civil, estudei engenharia civil. Eu trabalho com construção, mas depois que eu conheci a ayahuasca, eu segui assim, a minha intuição que desde sempre eu tive de buscar ecologia, sustentabilidade, né? Mas como foi assim encontrar a ayahuasca para mim, cara, foi uma transformação muito grande, porque a vida inteira eu fui evangélico, sabe, desde berço, e com 16, 17 anos eu meio que desencanei assim dessa questão tão fechada ali que eu tinha dentro da igreja, né? Porque eu tinha uma busca muito sincera assim, desde criança mesmo, encontrar a Deus, sabe? Então assim, o que eu vivi na igreja, eu vivi de verdade, assim, não foi nada terceirizado, sabe? E até um ponto que eu não consegui mais ser sincero comigo dentro da igreja. Com 16, 17 anos eu meio que fiquei assim, não tô conseguindo falar mais com isso. E saí fora. E fui viver minha vida, estudar, né, tal. Quando eu era mais novo não tinha muita vida, mas essa idade é a idade que a gente começa a querer viver as coisas, né? E dali fui aprender muita coisa na vida. E lá para os meus 20, 21 anos, eu sempre tive uma sede muito grande assim de encontrar meu caminho na vida, sabe? Ter minha família, ter minha vida, sabe? Eu me via assim, um pouco cobrado nesse sentido de buscar ali um pouco de direção, sabe? Acho que eu estava muito... Um padrão social, né? Família, trabalho, formar... Estudar, trabalhar e ao mesmo tempo eu queria curtir o tempo que eu não tinha porque eu estava estudando, trabalhando. Então, quando eu saía, era aquela loucura de juventude, muita bebida... comecei a conhecer as drogas, que era uma coisa que eu era mais reservado, depois eu fui me abrindo, e aí acabei entrando de cabeça nesse mundo assim, com 21, 22 anos eu falei assim, velho, onde é que eu vou parar? Eu tava perto de me destruir, sabe? Na semana que eu tomei ayahuasca, 7 dias antes, eu bati o carro, dirigindo alcoolizado. E foi quase uma perda total no carro, mas eu saí sem nenhum arranhão. E acho que desse dia pra frente, assim, minha vida, Deus falou assim, meu filho, um cascudo de Deus, né? Acorda que você tá perdendo sua vida, né? E na semana seguinte coincidiu, depois de mais de 2 meses, 3 meses, com uma amiga minha que já havia tomado chá, encontrar um lugar onde eu podia tomar o chá, que eu já procurava há muito tempo. E foi 1 semana depois desse acidente. Não sei se isso influenciou, acredito que sim, mas foi pra mim o que me fez, assim, viver essa experiência de corpo e alma, porque pra mim a ayahuasca era uma seita satânica. Tem muita mística, né? Muita história. Era uma coisa assim que tinha muito preconceito em cima, entendeu? Então, mas eu fui porque o testemunho da minha amiga de confiança, né, na época, não tinha nada a ver com o que o meu preconceito pregava. Eu falava, então eu tenho que descobrir o que é isso, eu vou me permitir, tal, e fui. E eu fui assim, de braços abertos mesmo. Eu revivi a cena do acidente, vi que poderia ter sido muito pior do que aconteceu, sem nenhum arranhão, né? E acho que isso assim, me levou a uma meditação profunda, sincera comigo mesmo. Eu voltei na minha infância de aquela busca por Deus. Assim, eu percebi que essa minha ânsia de estar sempre fora de mim ali, apesar de trabalhar, estudar, pagar minhas contas e fazer meu corre, né? Eu não estava satisfeito, feliz ali, completo, sabe? E eu percebi que foi porque eu tinha largado essa busca espiritual, entende? E a ayahuasca me fez retomar essa busca. Eu não encontrei através da ayahuasca. A ayahuasca me fez retomar essa busca
pela espiritualidade, pela fé, me fez despertar questões, assim, principalmente aos preconceitos que eu tinha, que quando eu vivia a experiência eu vi que não tinha nada a ver com o que eu imaginava. E eu fui estudar. E dali eu passei por alguns lugares onde eu pude conhecer a ayahuasca melhor, né? Então eu conheci o Santo Daime, a União do Vegetal, centros livres ayahuasqueiros, centros de Umbanda, né, e de Candomblé, que também trabalham com a medicina da ayahuasca. E fui desbravando esse mundo da medicina porque como realmente me trouxe assim uma clareza assim de vida que eu nunca tinha encontrado antes, eu percebi assim como algo que podia trazer isso para qualquer pessoa que realmente, sinceramente, estivesse buscando, entende? E eu via na minha família, dentro de casa, uma necessidade como a minha de ter essa clareza, principalmente espiritual, de desprender assim, de alguns paradigmas que às vezes te trancam de evoluir na vida, sabe? E aí eu falei, cara, eu não posso chegar pro meu pai, pra minha mãe e falar, eu tomo ayahuasca, porque eu sei como é que vai ser a reação deles. Mas eu também não vou mentir e não vou esconder o que eu tô fazendo. Eu nunca fui de mentir, sempre fui de fazer o meu por mim. E eles me respeitaram sempre. Então chegou um dia que meu pai falou, velho, e aí, onde é que você tá indo? Isso aí é coisa de Deus não. Aí eu falei, quer descobrir, vamos lá. Pra mim é de Deus, tá me fazendo muito bem, eu vou continuar indo com certeza. Se você quiser conhecer, vamos lá. Ele se permitiu pra minha surpresa e foi. Ele tomou ayahuasca, tomou 7 vezes, 7 copinhos de chá. Pra no 7º, no final do dia, ele entrar na força. Eu, na minha primeira experiência, tomei 3 e quase não voltei mais. Fiquei 3 meses pra voltar de novo. Né? Então, assim, de lá pra cá já aconteceu muita coisa, né? Foi um momento divisor de águas, claro, mas eu fui aprofundando cada vez mais. E na minha trajetória, hoje eu considero assim que vou fazer 33 anos no ano que vem, uma idade que desde os meus 15 anos eu aguardo chegar por uma intuição assim de que seria a idade que eu teria uma maturidade que eu já buscava naquela época. E vai ser o ano em que eu vou estar completando meus 7 anos de iniciação aqui dentro dessa caminhada, né? Eu passei 4 anos de estudo, aprendendo como que se trabalha com a medicina sagrada de forma como meu padrinho ensinou, que é uma vertente do Centro Livre Ayahuasqueiro, que é diferente da doutrina do Santo Daime, diferente da doutrina da UDV, mas segue uma doutrina, tem uma ciência, tem uma sabedoria, Porque assim, Thiago, eu não posso iniciar você se eu nunca fui iniciado. Eu posso estudar tudo o conteúdo que existe em algum conhecimento, mas a tradição oral, ela é oral por um motivo. Quando se passa um conhecimento, eu estou passando uma energia, uma sabedoria que eu adquiri com a vida, além da letra que está ali no escrito, né? Então, eu fui buscar assim, isso, mas também não foi algo que eu quis, entende? Foi algo que foi chegando no meu caminho por essa necessidade, assim, essa ânsia que eu tinha de realmente encontrar a verdade, compreender essa complexidade que eu encontrei com a ayahuasca. E eu acredito que a cada passo eu fui conseguindo, entende? E eu fui tentando transmitir isso para as pessoas que naturalmente chegando até perto de mim. Primeiro foram os meus próprios pais e irmãos. Mas, velho, o que você está fazendo? Que você agora é diferente? Onde é que você está indo? Que negócio é esse? Sabe? Antes você saía de casa na quinta para voltar na terça para sair na quarta. Agora você sai na sexta para voltar no domingo cheio de carinho, cheio de amor, passa a semana em casa lavando louça, fazendo suas coisas, como você sempre fez, mas diferente. Mas o que está acontecendo, né? E é muito interessante, porque, igual a gente fala, né? A medicina é uma ferramenta, né? Não cura nada, né? Que vai curar nosso comportamento, né? A pegar aquela experiência e transmitir através de ações, né? Jesus já falava, né? A palavra evangeliza, o testemunho arrasta, né? Acho que a melhor forma de mudar o meio ou alguém é através do nosso próximo espelho, né? Eu acho que nenhum pai, nenhum conjunto, ninguém vai contra a evolução de uma pessoa. Positivamente, não é sobre religião, né? E é muito bacana essa fala sua, né? Não é de Deus. Peraí, cara, é uma planta. Né? Quem criou a planta? Quem que criou, né? A natureza. É porque, igual a gente falou assim, igual a nossa ideia aqui, pessoal, no Universo Como Pode Melhorar, é sobre isso. A gente trazer esses relatos das pessoas para desmistificar, né? Para você poder experienciar e entender e compreender. Lógico, se você sentir coração também, às vezes você tem outras ferramentas, você pode expandir sua consciência e buscar essa evolução. Outra coisa que eu acho muito bacana a sua fala, assim, buscar a Deus, né? A gente tem muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai estar buscando lá fora, mas Deus está dentro, né? Isso é verdade. E isso foi o que a ayahuasca me trouxe, cara. Foi mais profundo. Eu acho que essa busca que eu tinha desde criança sempre teve fora.
sabe? O que eu preciso fazer, quanto bom eu preciso ser para Deus me notar. E aí, a ayahuasca, a primeira coisa que ela te mostra é que você não é melhor do que ninguém é melhor do que ninguém, que todo mundo está aqui no mesmo barco, que não existe certo e errado, entende? E que você precisa olhar para dentro, olhar para você, né? E aí é onde Deus habita. Meu padrinho me ensinou assim, uma época que eu ia para ayahuasca, firme na ayahuasca, já desenvolvendo no meu caminho com a ayahuasca, mas eu ainda tinha uma pulga atrás da orelha, porque eu ficava assim, mas você está adorando imagem, porque tem imagem aqui, tem foto ali. Isso aqui é adoração de outros deuses, né? Porque tinha um pouquinho da cultura do... Né? Evangélica, cristã ali, sei lá. Família também, né? Em cima, pergunta essas coisas, fica ali, né? Meu padrinho falou, aqui é a sua igreja. Não é aqui onde você está, é no seu coração, é aqui onde Deus vive. Então, se para você só existe um único Deus, como é que você pode estar adorando alguma imagem? Isso aqui é uma imagem de gesso, ela serve para representar um conhecimento, igual um livro traz um ensinamento, uma imagem traz uma sabedoria. Por que você não desprende a sua mente? Deus criou tudo, né? E é muito bacana, né? Eu comecei minha jornada, minha família é católica, então participei de grupo jovem, renovação carismática. E sempre tem esse debate, né? Infelizmente, entre os católicos e os evangélicos sobre isso, né? Uhum. Adorando imagem. Um dia eu falei com o cara, falei, vem cá, pega a foto do seu pai aí. Aí ele pegou e falei, o que você lembra? Uhum. Você lembra dos momentos que você viveu com ele. Ali é simplesmente igual... Aí você está adorando agora simplesmente está relembrando, Santo Agostinho, qual foi a história do Santo Agostinho? São Francisco. Então não é a imagem, é a memória daquilo que representa para você. Sim, não é verdade? São Francisco, né? Você olhar uma imagem de São Francisco e lembrar da história, da resistência, da sabedoria, da humildade que ficou. Isso daí invoca em mim essa capacidade que eu tenho dentro de mim, né? Que é aquilo que nos faz igual. Que não me faz nem melhor nem pior do que uma pessoa que tem uma visão diferente. E esse dia eu vi uma coisa muito bacana, que fala assim, o cara falava assim, seja você, né? Uhum. Jesus já foi Jesus, Buda já foi Buda, você veio pra ser você, cara. Ser o seu melhor. Porque tem muita questão do se encaixar. A sociedade quer que você se encaixe no molde. Sim. Tem que ser daquela caixinha, né? Sim. Só que a gente veio pra ser muito mais do que isso, né, cara? E assim, eu começo assim essa fala, você também perguntou do começo, falando assim da religião cristã que influenciou, porque é importante a gente perceber o tanto, né? O tanto que a religião influencia nossa mentalidade até hoje, nossa sociedade até hoje. Social, né? Dentro da ayahuasca mesmo. Com todo o respeito, assim, dentro da minha opinião, né? Eu posso estar errado, dentro da minha opinião, dos meus estudos, eu tive uma visão assim que me ajudou a interpretar um pouco a história da ayahuasca. Por exemplo, o Santo Daime, se a gente observar o Santo Daime, é uma doutrina que ela invoca assim um pouco de tradições católicas. Né? A gente vê ali que Mestre Irineu, ele era devoto, né? Então ele teve uma ligação direta com Nossa Senhora. Isso não invalida, pelo contrário, isso foi o que validou o Santo Daime, o que fez o Santo Daime ser criado, respeitado, e o que trouxe a capacidade de hoje existir os centros livres, universalistas, como o nosso, né? E muitos outros, igual outras que são clínicas, né? Também já não tem nada religioso, é uma clínica de atendimento terapêutico para o bem-estar da mente, do corpo, legal, né? E é bacana. Que, pra quem não sabe, também sou façador de barra de hacks, né? E o barra de hacks é esse convite pro não julgamento. Porque quando eu tô julgando, eu tô diminuindo. Sim. Quando eu não julgo, eu tô abrindo o leque, né? Porque assim, eu sempre falei, né? Eu já fazia um programa que chamava Xamã Guia, no Desanativo FM, falando sobre essa questão do xamanismo, da ayahuasca. Pra mim, o final mesmo é a forma onde você quer caminhar. Se é na pegada do Santo Daime, no vegetal, se é na igreja católica, se é na evangelista, se é na banda, cara, não importa. Se você tá naquele local, você se sente bem, você tá evoluindo, tudo bem com isso. E a gente tem que acolher isso, entendeu? Não julgar. Não é verdade? Mas você falou da questão do Santo Daime, porque tem a roupagem, lógico, você falou da cultura da pessoa, veio aquela roupagem. Né? A UDV a gente vê uma roupagem diferente, mais evangélica, mais ortodoxa, sei lá, mais tradicional. E eu sempre respeitei muito assim, a história da ayahuasca, eu queria ir nas raízes, né? Tanto que hoje, no nosso espaço, a gente tem prioridade total assim, para os povos tradicionais, para os povos indígenas. A gente recebe na nossa casa lideranças dos povos Runicuim, no Acre, dos povos Ianauá, em Minas, no Brasil inteiro. Aqueles que estiverem em Brasília, quiserem um espaço para trabalhar, a nossa casa está aberta para receber. Porque pensa na dificuldade que é para a gente chegar na floresta para receber essa sabedoria da ayahuasca, que a gente está aqui conversando sobre isso, diretamente da fonte, né? E assim, né? Por que o Santo Daime, o DV, quando foram buscar na fonte indígena, tiveram suas interpretações pessoais, né? Porque a cultura indígena tem a cultura deles, é o trabalho indígena que eles desenvolvem, e a gente precisa conhecer esse trabalho
para poder entender como que para eles isso fala com a gente. É lógico. E tem uma ritualística nisso aí, né? Porque assim, a gente vê hoje também muita banalização, né? Tal, aquela coisa, porque tem todo uma energia nisso aí, uma história por trás de tudo isso, né? Eu tava vendo do fundo da UDV esses dias, achei muito interessante a história, que ele sempre queria consagrar a ayahuasca, e os índios na época lá na Amazônia, lá, né, no Rondônia, falou, não vai. Aí um belo dia, um dos caciques lá, dos xamã, ficou doente, e ele era médico, ele cuidou dele, curou ele, aí foi aí que o fizeram... Aí foi liberado para ele depois consagrar, depois ele foi lá e fundou o UDV. Interessante. E é muito bacana, Tomás, que eu sei que eu conheço a sua história, né? Que você busca esse conhecimento. E é bom para quem está nos assistindo aqui buscar esse conhecimento. Eu acho que quanto mais você compreende, melhor você utiliza a medicina, você tem mais respeito e você potencializa o trabalho, né? Sim. E assim, por isso eu te digo assim, parabéns por esse espaço de fala, porque a gente tem que entender quando a gente fala de ayahuasca que a gente está na ponta do conhecimento. Os estudos ainda são muito recentes, são muito novos e assim, são muito promissores, são muito positivos. Se não fossem, a gente não estava como a gente está hoje. É comprovado hoje que a ayahuasca ela atua duplamente contra a depressão. Cientificamente falando, já existem estudos que comprovam isso. Ela atua na produção de serotonina e na recaptação da serotonina, combatendo a depressão dos dois lados que ela vem, né? Que é na falta de receber a serotonina ou de produzir. Então a pessoa não consegue, precisa se medicar. A ayahuasca ajuda ela não se medicando, ajuda ela a conseguir curar o problema e produzir ou receber a serotonina. Isso já foi provado. Mas tem muitos outros estudos que ainda estão sendo feitos. Então, assim, a gente tem que entender o quê? Existe a visão indígena, que é ancestral. A sabedoria, né? Uma sabedoria que a gente nunca vai ter, porque são milênios de conhecimento no sangue dos caras, a gente tem que respeitar. É por isso que eu abro espaço lá. Existe a sabedoria do Santo Daime, da União do Vegetal, que são doutrinas herméticas, doutrinas que trazem ali conhecimentos que para alguns só são revelados se é alcançado o merecimento, mas que para todos traz aquilo que a gente estava falando, a edificação do ser, né? A evolução. E os centros livres são o que hoje estão fazendo com que a ayahuasca possa chegar em pessoas que nem imaginam que isso existia na Terra. Verdade. Né? Que estão dentro da cidade vivendo uma vida doente ali, perturbada, e não imagina que pode se conectar consigo mesmo só no silêncio. Só no silêncio. E entrar dentro de si assim e encontrar a saída, sabe? Porque cada um é que sabe aonde que o calo aperta, né? Aonde que dói. E todo mundo sabe que todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade, tem limitações na vida. E a ayahuasca vai lá, onde você tem a sua capacidade, onde você tem a sua dificuldade, e te mostra o seu potencial. E aí cabe a você, né? Tipo, se você está disposto a ter iniciativa, ou se você quer continuar no ciclo vicioso de sempre. E é por isso que a gente vê, tem gente que toma ayahuasca há 40 anos e não tem, às vezes, né, aquela evolução toda. Tem gente que tomou há 2 dias atrás e a vida completamente se transformou. Né? O dia que eu tomei ayahuasca, o dia seguinte eu era outra pessoa. Hoje eu sei disso, entendeu? Porque dali para frente eu nunca mais olhei para trás. Eu passei a olhar para dentro. Cada vez mais para dentro, para dentro. Então a gente segue nessa luta, né? Nessa busca. E aí os irmãos que estão na caminhada têm que ter essa consciência de compreender o tão abrangente que é esse assunto da ayahuasca e quanto que de potencial ele pode trazer para a sua vida. E aí você saber aplicar isso na sua vida. Tem gente que não precisa nem tomar ayahuasca. Mas só de entender, poxa, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que trabalhar em mim, já valeu. Meu irmão, ele continua sendo evangélico, né? Ele tomou ayahuasca uma única vez na vida, porque ele tinha um preconceito muito grande, até hoje tem algumas resistências. Mas ele mesmo fala que depois desse dia ele ficou muito mais firme na fé dele, mais próximo de Deus, e ele sentiu que ele não precisa de mais nada, que ele simplesmente se encontrou mesmo. E tá tudo bem com isso, né? É o que eu acabei de falar, eu acho que o final mesmo é o amor de Deus, né? De ser pessoas melhores, evoluídas, amar o próximo, né? Cara, onde você tiver de coração, e você vê que tá evoluindo, ok. Tem pessoas que vão adaptar, tem pessoas que não vão adaptar, e tudo bem. Tudo bem. Né? Eu acho que a ideia é expandir a consciência através disso, desse despertar através de conhecimento e praticar o conhecimento, né? Porque agora de falar medicina, eu acho não cura ninguém não, gente. Quem cura é você, através dos seus comportamentos, suas emoções, que você vai lidar com isso. Ele vai talvez potencializar ou mostrar, como você falou, a potência, né? As saídas ali, as alternativas, né? E aí é complicado porque isso depende muito, né, Thiago? Tipo, eu particularmente assim, eu tava até pensando assim, porque tem coisas que eu hoje vejo, nessas 10 anos de caminhada, que eu nunca imaginei que eu fosse ver assim dentro da ayahuasca.
Porque quando eu tomei ayahuasca a primeira vez, era difícil você achar onde tomar o chá. Não, eu acredito que hoje já deu um boom, né? Entendeu? Pra cá. Porque quem serviu o chá tinha consciência de que isso não é brincadeira. Não. E aí hoje, infelizmente, assim, com o advento, assim... Por exemplo, a minha casa mesmo, Céu Divino Comunhão, junto com outras casas, foi uma das primeiras a colocar no Instagram, ter um site, aberto ao público. Quem nunca tomou ayahuasca, chega aqui que eu te explico o que é ayahuasca, como funciona, se você pode ou não tomar, quando, como você vai tomar, né? E aí as pessoas vão criando cada vez mais confiança, só que essa confiança demais, talvez em algum momento se tornou assim, falta de respeito. Porque antigamente as pessoas tinham medo de morrer tomando ayahuasca. Então só ia tomar ayahuasca quem tava igual eu tava, assim. Nas últimas, né? Tipo, velho, é minha última chance. Aí eu vou, entendeu? Eu mesmo foi assim. Então, hoje em dia tem gente que vai tomar ayahuasca pra ver como é que é o efeito, pra saber se é legal, sabe? E tudo bem, porque é maravilhosamente bom, assim, e como a gente tá falando aqui, leva a gente a esse potencial, mas depende de você estar sincero nessa busca, né? Eu realmente estava numa busca sincera. E eu encontrei várias pessoas nesse caminho que não estavam numa busca sincera. E que às vezes acabam se perdendo no caminho mais do que antes, né? Então, assim, é muito importante a gente ter um auto-julgamento, assim, porque não tem nada a ver com fora, tem a ver com você. Você vai tomar ayahuasca, você está lá em São Paulo assistindo aqui o Universo, como pode melhorar, com o Tiagão, falou da ayahuasca. Cara, eu vou tomar ayahuasca. É contigo. Você tem que ter consciência de se preparar, de ir para um lugar sério, de fazer um estudo, uma meditação. Senão não vai acontecer nada. É o que por exemplo, para mim a barra de axis trouxe mais consciência para a medicina quando eu vou consagrar, porque eu pergunto, né? Eu tento aproveitar o máximo potência, né? Exatamente, não é brincadeira. Por isso que eu acho que é importante a ritualística. Eu acho importante, quanto mais você conhece, mais você aproveita a ferramenta. É verdade. Você mais aproveita aquele momento. Eu acho por isso que é bacana quem está nos assistindo aí, se puder, pesquisa, cara. Faz uma pesquisa ali. Vai, igual a gente falou, você falou da parte científica que está em alta hoje, mas busca a parte da sabedoria também, né? Que tem a sabedoria dos ancestrais ali, tem tudo uma energia, um porquê. Busca entender para você poder o quê? Quando você for experienciar, você potencializar esse momento. Sim. Que é a sua entrega. Quanto mais você entrega, mais você vai receber, né, cara? Você vai receber, exatamente. Quanto mais você estiver preparado, mais você vai poder ser capaz de alcançar, né? Esse é um fato. E é isso aí. O universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Hoje um papo maravilhoso comigo, Tomás, aqui do Céu da Divina Comunhão. Um lugar maravilhoso. Já fica com a dica também, gente. For procurar algum local, pesquisa a casa, vê como é que funciona, porque tem toda essa questão de energia também, que isso é importante também dentro do processo, né? Ô Tomás, eu sei que você é um pesquisador sobre o xamanismo, né? Também. Fala um pouquinho o que é o xamanismo, cara. Cara, o xamanismo seria assim, o compilado de sabedorias xamânicas, né? Porque xamãs são todos aqueles povos que viveram ali em contato mais íntimo com a natureza. Da América Latina, América do Norte, a gente tem isso. No mundo todo, né? E no mundo todo a gente vai encontrar isso se a gente voltar no tempo certo. Então, assim, principalmente na América Latina e na América do Norte, a gente teve mais conhecimentos que chegaram até o nosso tempo atual, né? Principalmente na América do Norte. O xamanismo norte-americano deixou muita coisa escrita, muita coisa registrada, cantada, né? Muita coisa registrada. Então, assim, são conhecimentos xamânicos que hoje em dia a gente consegue adaptar para a nossa vida cotidiana e trazer isso para a nossa realidade, porque são conhecimentos que falam sobre compartilhar a existência, falam sobre compartilhar a terra, sobre viver no mesmo lugar, né, no mesmo solo. Né? Um xamã, uma vez, eu lendo o livro Sabedoria do Xamã, eu vi um conto de um cara que chegou aqui na praia brasileira, né? Não sei se era português ou espanhol, chegou aqui na praia brasileira. E aí, ele comentando, né, de onde eles vinham, o que eles tinham e tal, com o xamã lá, o pajé, eu acredito que fosse da tribo, e ele responde assim: e aonde todas essas pessoas fazem suas necessidades? A primeira preocupação dele foi essa, e isso chamou a atenção do cara que escreveu o livro. Ele ressaltou, como um líder responsável por toda aquela comunidade que vivia com ele se sentia na posição de saber como que aquele povo todo ia fazer suas necessidades. Eles não tinham certos banheiros naquela época, né? Então tinha todo um sistema ecológico ali para até aproveitar os dejetos, né? Tudo no cultivo, né? Aquela agroecologia que a gente sabe como é que funciona. Então, assim, quando você é responsável por outras pessoas, você vive já de uma maneira diferente, né? A gente vive em sociedade, mas
A gente sabe que o governo é responsável por nós, né? Mas até que ponto essa responsabilidade é de fato, né, compreendida? E a pergunta é por que eu não posso fazer, né? É, Vou esperar o Estado fazer, né? entendeu? Até onde é sua responsabilidade também, enquanto cidadão, né? Dentro de uma cidade, ou um indivíduo dentro de uma floresta, né? Então, assim, essa consciência xamânica, ela tem muito a nos ensinar enquanto sociedade moderna, apesar de ser algo que passou, né? Então, assim, a gente estuda bastante os ensinamentos xamãs, principalmente os norte-americanos, né? Aí entram as 4 direções, os animais de poder, os 5 elementos da natureza, as áreas da vida, né? Que são... E assim, essa aí, as 4 direções é importantíssima, né? Sim, cara. Por exemplo, aqui a gente tem no xamanismo, né, a direção leste, é onde o sol nasce, é onde a criança cresce, é a direção sul, aonde você se torna maduro já é a direção oeste, aonde você encontra, né, o todo, onde você faz a passagem, a sabedoria, é a direção norte, né? Então, cada direção da Terra invoca uma energia. Isso influencia aqui na minha vida. Espiritualmente falando, né, hoje, na minha situação com a idade que eu tenho, em que direção que eu estou caminhando, né? Eu já estou na direção do oeste, a direção do urso, né? Com 30, 40 anos, é a fase da vida que você tem que ter saúde. Porque você está cuidando dos seus filhos, dos seus pais, de você, sentido, né? Então, assim, você tem que ter força. O urso fala sobre força, capacidade pessoal, poder de cura. O norte já é a sabedoria da búfala branca, que trouxe o cachimbo sagrado. É a paz interior. É quando você já é um ancião e você tem que entender que o seu tempo já está chegando mais perto do fim do que o de outros. Então está na hora de você compartilhar o que você aprendeu, deixar o que você conquistou, passar a herança, sabe? O conhecimento. Né? A criança interior se edifica, né? O lobo que vai à caça. Então são ensinamentos que a gente busca trazer. Então, por exemplo, o ritual. A gente tem trabalho todo sábado. É aberto sempre ao público. E cada trabalho vai ter uma temática. Um trabalho xamânico, geralmente ele vai englobar no áudio, nas músicas, nas mensagens, esses ensinamentos. Que você estando na força da ayahuasca, em seriedade, em concentração, em meditação, vai incorporar isso na sua vida. Vai adaptar isso à sua realidade e vai trazer para a sua vida prática ali algum resultado que você possa colocar a vida para funcionar, sabe? Então, assim, a gente está sempre meditando em cima disso. Mas não só dentro do xamanismo, principalmente o xamanismo. O xamanismo brasileiro, a gente vai aprendendo a trabalhar principalmente a nossa relação com a terra. Porque os nossos indígenas não deixaram muitas escrituras, mas deixaram muita sabedoria, muito conhecimento de plantas medicinais. Então, assim, por exemplo, o rapé indígena é uma forma de se alimentar através do nariz. Você consegue ingerir propriedades que, se você comesse a casca, a folha da árvore, você ia passar mal. Mas no pó trabalhado ali, preparado, quando ele é assoprado no seu nariz, ele fica na cavidade craniana aqui, no crânio, e o seu corpo absorve na parede do sangue ali os nutrientes daquelas cascas, daquelas folhas. Isso fortalece a sua imunidade, libera seu sistema digestivo, traz o seu sistema de alerta, de atenção, se você estiver trabalhando, for tomar um rapé de firmeza, entende? Então, assim, isso é uma forma de sobrevivência dos indígenas. Muito mais do que porque, por exemplo, o povo Runicuim... Interessante, eu não sabia disso. Pois é. Por exemplo, o povo Runicuim, tudo é medicina. Para eles, comida é medicina. Mas sagrado. Né? Entendeu? Porque o que você come vai fortalecer ou enfraquecer o seu corpo. Vai dar vida ou morte para você. Né? E até onde a gente, enquanto sociedade evoluída, moderna, tem essa compreensão. Né? A gente está buscando, né? Existem estudiosos de todas as áreas. Mas eu acho que é interessante a gente voltar assim, para as origens e tentar resgatar aqueles ensinamentos que talvez a gente deixou passar. Porque se a gente já está aqui na era, né, avançada, com certeza tem coisas que a gente precisa rever e trazer de volta, né? E assim, a gente começar a entender que se a gente chegou aqui, alguém construiu lá atrás, né? Para chegar aqui, né? É entender, compreender e respeitar, né? Eu acho que é muito bacana isso. Porque, infelizmente, a gente percebe que o povo não dá muito valor aos mais de idade, vamos dizer assim. Mas ali tá a sabedoria. Eu falo que uma pessoa de idade, no mínimo tem uma coisa que você não tem, que é a experiência de vida. Experiência de vida. Ela viveu mais que você, né? Prático, né? Tem que respeitar. Na verdade, eu acho que é muito bacana essa visão. Convido quem pode, cara, participar de uma cerimônia com os índios. É uma energia diferente, já tive a oportunidade com os Runicuim. Tive agora também com o xamã da Amazônia peruana, também muito bacana. Porque a visão
Não, do pessoal do Chipo, Chipibos. Eu tive com o Xamanzão, tava aqui, né? Até fiz uma entrevista com ele. E é interessante o jeito que eles pensam, o jeito que eles falam. Eu assisti essa entrevista com os Chipibos, aconselho o pessoal a assistir. Muito bacana, porque é bem simples, né? Mas são povos originários lá da Amazônia peruana, que trabalham com ayahuasca há muito tempo. Então, assim, pra você ter ideia, a iniciação é 30, 40 anos, né? Pro cara iniciar. É muito conhecimento. E é interessante que eu nunca tinha pensado, né? Porque agora eles falam assim. Foi até legal que eu tive na cerimônia, mandar um abraço pro Thiago lá, no Jardim de Gaia. Que aí a menina que tava conduzindo, ele traduzindo, né? Que tava participando com ele, falou assim: não se preocupe se você não entrar na força. Porque o que cura é o canto. É o canto. É o canto que. É o cântico que o rezo que faz a cura, não é a medicina, né, cara? Olha só, né? E é interessante, porque às vezes a gente não tem esse conhecimento do rapé agora. Eu nunca imaginei que o rapé tinha essa função ainda. Tem muita gente que tem muito preconceito, né, com o rapé, não tem conhecimento, né? Então, assim, realmente. O canto, o som, né, é uma vibração, né? A ayahuasca, ela abre, né, a sua percepção. Então, aquele som, aquela vibração, ela vai chegar em você mais intensamente. Realmente, no ritual Shipibo, o som é que faz toda a magia. É o rezo que eles falam, né? Todo ritual indígena, né? Porque só a diferença de ser um ritual ao vivo, né? Invocação ali das forças verdadeiras, né? Da floresta, da terra, do ser humano, né? Não são entidades, não são espíritos, são forças que estão em nós, né? Em todos nós, né? Força da natureza. E é muito bacana. Ô Tomás, e o que te levou? Então, eu falei, cara, eu tô ali consagrando, vou abrir um local para receber essa galera. Qual foi o start que você teve para passar de usuário não, que tem muito pesado, de cara que tava na cerimônia para fazer a cerimônia, vamos dizer certo, assim, né? Cara, primeiramente, assim, foi meu padrinho Darcy Feitosa, do céu Nossa Senhora Aparecida. É um cara fenomenal, uma pessoa incrível que me inspirou, assim, muito nesse caminho, porque ele foi alguém que a ayahuasca transformou por completo na sua vida, e ele teve a responsabilidade, sabe? O carinho, assim, o amor, o cuidado de se capacitar para poder trazer isso para outras pessoas que precisariam, e não sozinho, né? Não sozinho. Foi um grupo de pessoas que há mais de 20 anos atrás foi atrás de encontrar essa sabedoria na fonte, e foram um dos primeiros centros aqui de Brasília, né? E eu tive a oportunidade de aprender muito com eles, com ele principalmente. E isso me cativou porque eu fui uma dessas pessoas também. Que a ayahuasca transformou a minha vida, transformou a minha família, né? O relacionamento meu com meu pai, com minha mãe, dos meus pais, dos meus irmãos. Assim, a gente conseguiu se encaixar porque a ayahuasca veio ali dar uma graxa ali, as coisas foram pro lugar. Mas, sinceramente falando, foi quando eu percebi assim, primeiro, muitas pessoas me procuravam porque queriam encontrar aquilo que eu encontrei e não sabiam aonde, né? Não tinha como, não tinha lugares abertos assim ao público. Mesmo meu padrinho, ele não estava a fim de receber assim curioso, não, entendeu? Se você estiver numa busca verdadeira, você podia até chegar lá por merecimento. Mas quero ver o que é, quero ver se vai dar certo para mim. Não era assim que funcionava na época. E segundo também porque pela responsabilidade de trabalhar com a medicina de forma séria. Na época que eu comecei a tomar o chá, os mestres daquela época, eles tiveram todo um cuidado para poder estar dentro da lei e abrir um espaço para servir a medicina sem chegar a polícia, falar que é droga, bagunçou, que não sei o que, e fechar tudo. Entendeu? E, assim, há mais de 40, 50 anos já existe legislação que permite a ayahuasca funcionar, mas talvez o conhecimento não tinha chegado ainda. Né? Não sei. Eu sei que eu decidi me aprofundar nessa legislação, nessa questão da história, de como que a ayahuasca atua, até porque meu pai é um senhor de idade, eu fui levá-lo a tomar ayahuasca, pais de amigos meus e tal, então eu quis ter por conta própria esse conhecimento. E eu tinha medo, porque esses padrinhos também me passaram esse conhecimento, assim, de chegar um dia que a ayahuasca não fosse mais respeitada, principalmente dentro do Estado, do governo, fosse tratado como algo que ela não é, entendeu? Foram muitas pessoas que trabalharam bastante para comprovar que a ayahuasca não é droga, para provar como que ela atua no cérebro e para explicar, que eu posso explicar para vocês se vocês quiserem, assim, qual é a ação química que a ayahuasca traz no nosso cérebro,
que comprova porque aquela não é uma então droga. explica, fiquei curioso. Explica aí. Cara, eu faço essa conversa com todo mundo que vai na nossa casa pela primeira vez. Porque foi uma coisa que eu fui buscar de primeira, sabe? Por que ayahuasca não é droga? Eu vou tomar um chá lá da floresta amazônica, eu vou ficar 4 horas sentindo uma coisa que se você tomar qualquer outra coisa do planeta, você não vai sentir a mesma coisa. E eu tô falando pra você que não é droga. Por que você vai acreditar em mim? Tá ligado? Então, assim, eu tinha que saber isso de verdade. Porque se fosse droga, eu ia ser o primeiro a falar. É uma droga e é da boa. Entendeu? E não é, cara. O que é a ayahuasca? Esse chá são feitos com 2 plantas, um cipó e uma folha. O cipó tem o princípio ativo, a substância que pode te deixar fora de si, assim, né? Que é ativa o seu psicológico, psicoativo. A DMT, dimetiltriptamina. Muito conhecida, quem não conhece pode pesquisar. Tem um documentário DMT, A Molécula do Espírito, que vale muito a pena assistir, que é uma aula, eu indico para todo mundo também. Então tem essa molécula DMT nesse cipó, que é o jagube. E a folha da chacrona, que é uma planta prima do café, ela tem uma enzima, se eu não me engano é uma enzima, uma substância que ela é a substância única e perfeita da natureza para fazer uma coisa que eu vou explicar para vocês. Mas o que ela faz é o seguinte, ela deixa você consumir essa DMT. O que é essa DMT? Primeiro, nós produzimos DMT no cérebro. Nosso cérebro produz DMT, igual produz serotonina, noradrenalina, dopamina e essas coisas. Só que a DMT, assim como esses outros hormônios, a gente só produz em momentos onde, por exemplo, quando somos recém-nascidos, a gente produz, né? E ela fica armazenada no nosso organismo durante toda a vida. Em alguns momentos, aquela película que armazena essa molécula se solta e a gente consegue sentir o efeito dela. Então, estudos mostram que esses momentos são momentos de concentração, de oração, de meditação ou de sono profundo. Ou, aí, em alguns casos, em experiências de quase morte, que é quando a pessoa está em coma, né? E geralmente ela tem experiência assim que ela fala que saiu do corpo ou que teve experiência extrasensorial, né? E voltou e lembrou daquela experiência que ela teve fora do corpo, em sonho acordado, essas coisas. Isso são experiências de quase morte ou pequena morte. Até mesmo, não sei se você sabe, mas no Paraguai, no Uruguai, a ayahuasca é conhecida como a pequena morte, lá a pequena morte. Porque elas meio que simula o que acontece na gente quando a gente está nesse estado de pequena morte, ou de coma, ou de sono profundo. Que é o quê? A gente sentiu o efeito da DMT que a gente produz. Por que a gente sente esse efeito? Porque nesse estado de concentração a gente solta as moléculas de DMT e elas entram na nossa corrente sanguínea. Então, o que faz a ayahuasca ser ayahuasca? Quando a gente ingere a ayahuasca, na chacrona, a enzima da chacrona, apesar dela crescer lá no meio da Mata Atlântica e o jagube lá no meio da floresta amazônica, o que tem na chacrona é o que solta o DMT do jagube para que a nossa corrente sanguínea possa consumir ele. E aí você consegue sentir o efeito da DMT por cerca de 40 a 50 minutos no seu organismo. Sem a chacrona, se você ingerisse DMT puro, que no caso teria que ser fumado, né? Como o sapito, o bufos alvários, é DMT puro. É outra medicina do México. Ele tem que ser fumado pelo menos 5 gramas, 10 gramas de DMT para você sentir 5 minutos de efeito. Numa dose de 50 ml de ayahuasca, tem 0,0001 grama. Então tem 100 miligramas, 1 miligrama, quer dizer, 100 vezes menos do que o mínimo de DMT para você sentir o efeito do DMT. Então a quantidade de DMT que tem na dose de ayahuasca é irrisória. O que faz você entrar na força é a quantidade de enzimas que vai deixar o DMT trabalhar que no seu deixa corpo. o DMT ser absorvido pelo seu organismo. E é por isso que quem toma remédio para depressão não pode tomar ayahuasca. Porque essa enzima dessa planta é a mesma usada em alguns ansiolíticos e antidepressivos, porque ele também solta as moléculas de serotonina. É por isso que quando a gente toma ayahuasca também a gente sente muita alegria, muito prazer, muita felicidade. Entende? Então, quimicamente falando, é o casamento perfeito na natureza. Não existe outras plantas que façam isso, entendeu? São só essas duas, que unidas na proporção certa, que há 5.000 anos atrás os indígenas já sabiam fazer, eles te levam a esse estado controlado de experiência de quase morte, onde você coloca o seu cérebro no estado de vibração alfa, bem baixa a vibração. Então é por isso que quem está na força às vezes sente uma fraqueza, não consegue mexer o braço, como se estivesse dormindo, entende? Porque é como se a gente dormisse o nosso corpo para acordar o nosso espírito.
Porque ao mesmo tempo no seu cérebro você está ali desperto, atento, acordado. A todo momento consciente, presente, sabendo o que está acontecendo durante a expansão. Entende? Em nenhum momento você perde a consciência. O que acontece é que em vez de você ficar 4 minutos sobre aquele efeito, você vai ficar 40 minutos a 1 hora. E é por isso que o ritual dura 4 horas. A gente toma o chá 2 vezes. 2 horas para o chá começar a fazer efeito e terminar de fazer efeito. Você ainda tem outra chance para tomar o chá, começar a fazer efeito e terminar de fazer efeito. E esse efeito é o que te leva ao estado de expansão da consciência, ou estado alterado de consciência. Esse termo, estado alterado de consciência, não nasceu na ayahuasca. Nasceu nos estudos xamânicos. Porque os xamãs, eles entram em estados diferentes da consciência deles, através do uso de substâncias, muito comum, por exemplo, o tabaco. O pajé, o xamã, fuma lá a folha de tabaco enrolada e ele faz ali uma defumação e fuma aquilo e conversa com os espíritos ali para trazer uma sabedoria que talvez ele não tenha para curar uma doença ali que ele está trabalhando na pessoa. Então, ele entrou no estado alterado de consciência onde ele conseguiu conversar com aquela espiritualidade, com aquela entidade da natureza, aquela planta de poder e trazer aquela cura para a aldeia. O xamã, então, é quem viaja no astral e na terra, sabe? Então, assim... É isso mesmo. Buscando esses e é muito bacana, tem um livro que eu sempre recomendo, que é Xamanismo, o Caminho do Coração. Jorge Fagner, uma coisa assim que ele escreve. O cara é de Brasília, eu vou trazer ele aqui para falar sobre isso. Massa. Porque ele fala sobre isso, né? Porque, na verdade, o estado alterado de consciência é o estado normal de consciência. Sim. É porque a gente vai absorvendo tanta informação, tanta coisa, vai criando essa crosta, né? As crenças, as coisas, né? Então, assim, é o natural normal. Por exemplo, por isso que tem gente que entra em transe com dança, os africanos batendo tambor, que é para você entrar em transe, baixar as barreiras e você entrar seria a consciência pura, né? É uma frequência de concentração plena, né? Exatamente. Porque antigamente não tinha tanto isso, né? Informática, essas coisas tudo, né? Muitas informações. Tão e aí a gente vai esquecendo, porque ele fala que o estado alterado de consciência, eu achei muito legal. No livro ele fala sobre isso, né? Que é o estado normal, na verdade, né? É o estado de presença da consciência. Exatamente. Né? Na verdade, quando você não está presente, você está no automático, na corrida do dia a dia, você sai desse estado. Né? É verdade. Quando a gente entra numa meditação, numa oração, entra numa igreja, é por isso que não importa a religião. O que importa é o quanto ela te edifica, né? O quanto você se edifica, né? O quanto que você realmente tem espiritualidade dentro daquela sua fé. Né? Ou também, o negócio fala assim, acho que independente de religião, onde você está, o que você está fazendo, seus frutos estão sendo legais, está sendo bom para você. A gente não tem ayahuasca, não tem religião, não tem nada, é só você com você mesmo. Isso. Mas tá tudo bem, você tá feliz, tá gerando fruto, ok com isso. É porque também tem que ter um Deus, né? Vamos dizer assim, né? Pra você ser feliz. Jamais, cara. Igual você falou lá, buscar a Deus. Não, cara, Deus tá em você. Ó. Você ativa aqui. Quando eu falo buscar, parece que tá longe, tá lá. Mas tá aqui, né? Porque tem essa divisão, né? Ah, Deus tá no céu. Não, Deus tá em você, cara. O primeiro indígena que eu conheci foi o Tu em Nova Era. Um guerreiro da floresta que saiu na garra e na coragem há anos atrás da mata para floresta, porque a avó dele deu um sonho que ele ia levar o sustento da cidade para casa com as medicinas. Ele saiu com as medicinas e um violão há anos atrás. Eu conheci ele, cara. E ele me quebrou no meio. Quando eu falando com ele sobre Deus, assim, bem tranquilo e tal, ele falou, mas quando vocês falam assim sobre Deus, eu não consigo entender o que vocês querem dizer. Estou aprendendo a língua de vocês, eu falo só a língua ranchá, né? Mas quando fala Deus eu não consigo entender. Porque para nós, indígena da floresta, Deus, a gente fala assim, enquanto nossos pais estão vivos, Deus está do nosso lado. A gente fala assim, uma planta dá um fruto, ali está Deus. Sabe? Um animal que está vivo, que talvez pode ser um alimento, ali é Deus. A natureza é Deus. Então quando a gente, o branco aqui da cidade, fala Deus, buscar Deus, essa coisa que coloca Deus tão longe, o indígena que tem essa visão mais íntima, mais pura, mais sincera, sabe? Ele não entende. Isso me quebrou no meio. Isso que você está falando é uma verdade mesmo. Deus está dentro de nós, né, cara? Se a sua religião não te mostra isso, ela está errada. Está errado. E é por isso que eu me porque é sobre isso, né? Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente. Eu tive que com um colega meu, tem que desfrutar, cara, tem que aproveitar, porque tá dentro de você. É igual eu falo, a gente veio para ver o extraordinário. Por que a gente não tá vivendo? Por causa das nossas escolhas. Então, entendeu? Assim, voltando só à sua pergunta, que você falou o que foi o seu chamado de buscar assim, a ayahuasca, primeiramente eu recebi mesmo no meu coração assim, esse compromisso, sabe? De ter essa responsabilidade de tipo assim, se tem que ter alguém que
que vai servir, as pessoas estão com medo, então vamos capacitar e você essa pessoa, porque precisa. Hoje eu sou muito feliz por ver que existem várias casas de ayahuasca e cada vez mais capaz, cada vez mais capacitada, cada vez melhor. Isso é muito bom, porque vem para quebrar as correntes, os padrões, os preconceitos, né? As diferenças, as distâncias que existem entre nós, entendeu? Mas eu tenho um chamado no meu coração de realmente trazer a ayahuasca para um patamar de aceitação dentro da sociedade. Então, assim, a nossa igreja está no seu 5º ano. A gente é apenas uma instituição sem fins lucrativos, um CNPJ normal, que atua para fins religiosos com a medicina da ayahuasca especificamente, né? Rapé e tudo. Mas a nossa intenção é que a gente possa crescer, possa formar outras igrejas, né? Então tem alguns irmãos que saíram da nossa casa, já abriram sua casa, já abriram seu espaço fora de Brasília, pelo Brasil afora aí. Outros que estão chegando, que querem aprender isso, mas estão na humildade ali buscando esse conhecimento. Temos também, assim, a iniciativa de futuramente vir a expandir o nosso trabalho e nos tornar assim uma espécie de centro ali onde outros centros também possam somar, sabe? Por isso que a gente construiu nossa igreja sem um espaço tão grande, né? Nós fomos um trabalho há 7 anos atrás, em São Paulo, uma igreja de 500 metros quadrados. Eu estava lá com um grupo de 100 pessoas para um ritual de vivência de carnaval, onde ia ter feitio de ayahuasca. 4 dias. Dentro do fim de semana tinha um sábado. No sábado, chegaram mais 300 pessoas para o ritual. E a gente fez um ritual sábado de 6 horas com 400 pessoas dentro do templo. Massa, hein? E assim, todas as pessoas reunidas ali, não tinha nada fora do lugar. Tudo fluía com harmonia, com perfeição, todos se tratavam com respeito, com amor, com educação, em silêncio, sabe? Numa oração assim, numa profundidade. E após o trabalho, as trocas, as experiências assim, sabe? A amizade que foi construída. Isso sim, abriu nossos olhos, porque aqui em Brasília a gente não achava nem aonde tinha lugar para tomar chá. Quando a gente ia num lugar, um lugarzinho assim com 10, 15 pessoas, parecia que estava escondido. Parecia que estava fazendo alguma coisa errada. Inclusive tinha gente que ia e não queria que ninguém soubesse que estava lá. Não conta para ninguém que eu tô aqui. Não tira foto minha. Sabe essas coisas? E se você chegar num lugar desse, você vê assim o quanto que um lugar que já está trabalhando há mais tempo expandiu, e pessoas de bem, pessoas que, sabe, botaram a vida no lugar, foi trabalhar, foi desenvolver, foi aprender, entendeu? Testemunho positivo, coisa boa. A gente falou, cara, é possível. Então, vamos levar isso para Brasília, vamos fazer isso lá, sabe? Um dia isso vai acontecer lá, então que seja com a gente lá também, porque... E lá o espaço é maravilhoso. Convido quem está nos assistindo e quiser ir lá. Céu do Divino Comunhão lá no Gama, cara, um lugar maravilhoso. Eu tive o lado de ir lá. Gratidão. Foi uma cerimônia muito bacana mesmo. Ô Tomás, qual foi o maior aprendizado que você teve do seu mestre, cara? Cara, Padrinho Darcy, verdade. Ser sincero. Ter uma busca. Ele falava pra mim, tem que ter fibra, meu filho. E assim, a ayahuasca me mostrou, e por isso que eu digo isso, sabe? Se você não é sincero, você não é verdadeiro, você não é espontâneo, você se complica. E às vezes as pessoas caem nisso por não ter autoconhecimento, por não conhecer a si mesmo. Não é que a pessoa não quer ser quem ela é porque ela não conhece quem ela é. Como você vai ser o seu máximo potencial se você não sabe quem você é? Muitas pessoas perguntam assim, quem é você? A ayahuasca, para mim, é essa pergunta inerente, sempre, entendeu? Então, o meu padrinho foi a pessoa que me ajudou a responder essa pergunta. E é por isso que é uma pessoa muito especial na minha vida. E hoje, eu sou essa pessoa na vida de algumas pessoas. Mesmo sem ter tanta sabedoria quanto ele, mesmo sem ter tanto preparo, mesmo sem ter tanta capacidade. Ainda assim, eu tenho tanta verdade. E faço isso por amor, entendeu? Então, assim, hoje em dia, infelizmente, assim, é muito fácil ter uma casa de ayahuasca. Tem gente que pensa que é só... Desculpa pela internet, que se é só quiser. aluga uma casa aqui, compra o chá na internet, convida os amigos, vamos lá tomar um chá. Sabe, tem gente que... Assim, não é assim que faz, né? Não é assim. Então, é por isso, sabe? A gente tem que ter um certo... E aí, na nossa casa, a gente está buscando isso. Pessoas que estão nessa busca verdadeira. Tudo que foi construído ali foi feito mesmo em união, sabe? As pessoas trazendo, fazendo ali acontecer. Hoje acaba que as pessoas se dispersaram bastante, porque tem muito lugar para ir, tem muita coisa acontecendo e tudo. E tudo bem, a gente segue o nosso caminho, entende? Mas para mim o maior ensinamento que eu tive dentro da ayahuasca foi que para você conhecer a si mesmo, você tem que estar dentro da verdade. É por isso que Jesus diz na palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele ali fala como se o próprio Mestre Jesus
fosse a própria manifestação da verdade, porque ele em verdade vivia e em verdade falava. Então, se eu quero a verdade alcançar, não vai ser por capricho, por curiosidade ou por prazer. Tudo isso pode me mostrar o caminho da verdade. Eu cheguei na ayahuasca praticamente por curiosidade. E eu conheço várias pessoas, já servimos a ayahuasca pela primeira vez, estava fazendo a conta para mais de 3 mil pessoas no DF. Pela primeira vez, né? Nesses poucos anos. E muitos vão pela curiosidade. A maioria não volta. A maioria sai sem entender o que aconteceu. Mas os poucos que conseguem vir na verdade, em verdade se encontram, cara, é uma transformação verdadeira. A vida se transforma. Estou dizendo que assim, cara, tudo vai depender de você. Não existe milagre, não existe mágica. Você sabe disso, né, cara? E é muito bacana essa tua fala, gostei, né? Como é que você vai se potencializar se você nem se conhece? Tá entendendo? A gente né? precisa se conhecer de fato. E assim, ter a coragem de ir, né? Eu acho que é muito bacana. Quando você propõe isso, venha, experiencia, aprende, vai. Porque é sobre isso, a gente não tá pra ficar, a gente tá pra seguir. Pra evolução é isso, né? É igual o teu mestre lá, vem cá, vou te acolher, vou te ensinar tudo, tem pra ensinar. E uma hora você vai ter que ir mesmo, vai seguir o seu caminho. Mas quanto mais conhecimento, melhor você vai poder aproveitar e perceber isso, né? E assim, gente, cara, eu sou meio suspeito, né? Eu falo que é uma experiência maravilhosa, esse olhar pra dentro. Eu acho que o despertar tá dentro de você. Não é buscar Deus, não é buscar você. Você é uma parte de Deus, né? E Deus quer o quê? Que você seja feliz, cara, através do seu comportamento. Que eu faço é que o pessoal joga muito pra galera, né? Ah, Deus quis assim. Não, você que escolheu assim. Verdade. Deus sempre vai estar do seu lado. Né? Deus está dentro de você. Então, que a gente possa ter consciência de fazer escolhas que são maior contribuição pra gente. Né? Eu acho que o estado consciente é isso. É quando eu tenho consciência de qual o resultado vai ser daquela atitude pra mim. E não existe bom e mal, existe a experiência. Experiências que são talvez mais agradáveis, experiências talvez que não sejam menos agradáveis, mas tudo é uma experiência. Tudo faz parte de uma evolução. Tudo faz sentido para você poder perceber o que está ali pela frente. Porque às vezes está passando algo hoje, fala assim, cara, isso não está legal, mas está te dando aprendizado para o que vai vir, para você poder aproveitar melhor, né? É verdade. E é muito bacana, gente, que assim, a medicina, cada experiência é uma experiência. Cada trabalho é único. Cada trabalho é único. Às vezes eu tô no mesmo trabalho que eu tomar, mas ele tá vivendo uma coisa, tô vivendo outra. Eu acho que é muito bacana isso. E o que me chamou muita atenção foi isso na época, né? Porque primeiro não tem pregação, né? Vamos dizer assim, né? Você tem ali explicando a medicina e tal. Às vezes falam sobre o trabalho e tal. Mas é uma experiência sua. Você vai estar dentro de você e vai fazer essa caminhada dentro de você ali. Eu nunca vou esquecer uma irmã. A gente foi fazer um ritual, né, na força de Shiva. Shiva, povo do Oriente, né? Transmutação de energia. Shiva. Cara, todo mundo animado, assim, energia, assim, pra fazer o trabalho de Shiva. E fizemos um trabalho, pense num trabalho forte, cara, assim, forte, puxado. Acabou o trabalho, aí essa irmã foi dar o testemunho. Ela falou, gente, eu não sei aonde que vocês viram o trabalho de Shiva aqui hoje, porque eu não vi Shiva em lugar nenhum. Eu tava fazendo o meu trabalho e não tinha nada a ver com Shiva, gente, mas foi maravilhoso. E contou a experiência dela e foi assim, foi essa. E não tinha nada a ver com a proposta do trabalho, com o que foi conversado antes, porque ela tava ali para viver aquela verdade daquele momento dela, né? Era só motivo para chegar ali, né? Eu falo para os irmãos assim, cara, você pode fazer o mesmo trabalho, com a mesma música, com as mesmas pessoas, no mesmo horário, no dia seguinte, não vai ser a mesma coisa. Eu tava esse dia mandando um abraço pessoal de novo aí da Fraternidade 947, amigo João. Ele fez um trabalho fechado, né, pro grupo e tal. Ele falou, me convidou. Que massa. Tá, beleza, fui lá, maravilhoso. Fechado é mais puxado, né? Não, mas foi interessante, porque aí passou, 4, 5 dias, foi o aberto dele, né? Legal. Da Fraternidade. Aí eu tava no meio do trabalho, falei assim, caraca, velho, o João fez outra playlist, mano. E era a mesma playlist, velho. Eu falei, João, tu fez outra playlist? Cara, é a mesma música, velho. Mesma coisa. Só que eu tava vivendo outra coisa totalmente diferente da primeira. Momento, né? Cara, mas é fantástico, cara. É maravilhoso. Tomás, fala um pouquinho então do sua Divina Comunhão, onde é que fica. Vende seu peixe agora aí. Já falei tanto, né? Eu vim treinado. Fala onde é que Gente, fica. Nosso espaço é uma chácara, né? Que fica no setor leste do Gama. Né? Nossa chácara tem 20 mil metros quadrados e ela tem acesso ao córrego do Rio Alagado, o córrego do Crispim. Então, assim, no fundo da chácara tem um córrego, você foi lá, você viu. E, assim, além do nosso templo, que é um espaço que ainda está em construção, mas já está pronto para trabalho, que é um espaço muito bom, só indo para você conhecer, assim, ver nosso Instagram também. A gente tem algumas atividades, é isso que eu queria falar, assim, que vão além do trabalho com a ayahuasca, né? A gente está desenvolvendo ali um projeto de agrofloresta, onde a gente está plantando quase 10 mil metros de agrofloresta. Que legal, pô. Que é um projeto onde a gente já conseguiu mais de 300 árvores nativas do Cerrado, algumas frutíferas, mas não especificamente alimentícias, né? Naturais do Cerrado,
para reflorestar. E junto com elas, nós estamos implementando ali comida, né? Todo tipo de comida para ter ali uma agrofloresta, uma floresta de alimento, né? Bacana. Infelizmente, ano passado e retrasado, muito fogo, pegou fogo lá. Essas mudas saíram. Mas então a gente tem um projeto de agrofloresta, temos um projeto de camping ali, né? Para poder receber as comitivas indígenas que vêm passando ali temporadas, né? Dias, semanas. Então, para os irmãos poderem chegar na Você casa. não tá agora com o pessoal agora, não vai? Esse fim de semana agora passado teve a pajé Tumã, do povo Runicuim, que foi... Ela é uma pajé feminina, uma das primeiras, porque antigamente não existia, né? Então, assim, muita experiência. Por exemplo, ela teve esse fim de semana lá agora, mas essa semana já está no Rio de Janeiro, acho que amanhã ela vai para o Rio. Convidei ela para vir hoje aqui, ela não pôde, porque amanhã ela está no Rio. Depois, mês que vem, ela está fora do Brasil, aqui na América Latina, não lembro o país, fazendo rezo também, o Encontro das Mulheres. É uma liderança feminina do povo indígena, trabalho sagrado feminino. Cara, assim, é muita riqueza assim, de conteúdo, de experiência, de vida, de medicina. É uma sabedoria, né, cara? Eu falo que eu já tive a oportunidade de ter essas experiências com os povos indígenas, cara, é maravilhoso. É totalmente diferente a energia. Eu gosto de falar o jeito que eles veem as coisas, o jeito que eles lidam com as coisas. É muito bacana, vale muito a pena quem puder. É muita cultura, né, cara? Assim, todas as vertentes muita sabedoria, valor, né? A vertente do Santo Daime, da UDV, os centros livres, as clínicas, as aldeias, os povos indígenas, cada um vem trazendo essa sabedoria, né, cara? É bacana, né? A gente pode se fechar, tem que se abrir, né? Ao contrário, né? Você sabia que a ayahuasca ela não é considerada um patrimônio indígena? Não sabia não. Pois é. Lógico que ela é um patrimônio indígena, deixa eu explicar, né? Natural, né? Mas assim, a ayahuasca existe há muito mais tempo do que os próprios indígenas brasileiros, por exemplo. Então, os arqueólogos, os estudiosos entendem que a ayahuasca ela foi herdada pelos indígenas, que não foi criada por eles, né? Não tem um povo específico que é o povo da ayahuasca. Vários povos, alguns não, outros sim, usam a ayahuasca. Então, por isso que ela não é uma coisa só dos indígenas. Por isso que nós também podemos usar ela na cidade, né? Ela é uma coisa que ela é um patrimônio histórico-cultural brasileiro, né? Imaterial do Brasil, né? Bom demais. Meu amigo Tomás, temos mais uma pergunta final. Tá preparado? Pergunta final? Vamos lá. Pessoal, mas já segue aí, ó. Célula Divina com o meu no Instagram. Tá? Eu sempre publico lá os trabalhos, é um lugar maravilhoso. Recomendo o pessoal ir lá. Eu já tive pro lado de lá, quero voltar lá. Foi uma experiência maravilhosa. Tive na cerimônia da Umbanda lá. Eita, foi muito bacana. Quero mandar um abraço ao seu pai. Já fica o convite para ele vir aqui falar a história dele depois. Tá certo. Tá, vai ser muito bacana. Então vamos lá, a pergunta final é: o universo, como pode melhorar, amigo Tomás? Rapaz, primeiramente, parabéns por essa iniciativa. Acho que esse nome aí invoca o que a gente precisa trazer cada vez mais aí na nossa vida, né, mano? E pra mim, como ayahuasqueiro, assim, como dirigente do Centro Ayahuasqueiro, eu acho que a forma mais viável assim, para o nosso universo cada vez melhorar mais é a gente despertar nossa consciência, né, cara? A gente está atento ali para quem nós somos, o que nós fazemos, aonde nós estamos e o que nós podemos fazer ainda, sabe? Né? Enquanto seres humanos, a gente precisa observar, por exemplo, os povos indígenas viveram mais de 1000 anos em equilíbrio com a natureza. Nós não estamos aqui, não tem nem 500 anos, já estamos acabando com tudo, né? Então, a gente precisa repensar algumas coisas e eu acho que vem através do autoconhecimento, mano. Sempre, né? Lembre-se, Deus está dentro de você. É isso aí, salve. Tomás, obrigado. Manda um abraço pro pessoal da comunidade lá. Salve, tá maravilhoso. Deus. Pessoal, isso aí foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!